Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal está te auxiliando no estudo, em especial na época atual em que as aulas presenciais foram suspensas. E já que nós estamos falando do coronavírus, nós estamos imaginando um possível tema da tua redação, os impactos econômicos do coronavírus. Nessa aula nós vamos continuar o tema que já foi iniciado na aula passada, sendo que nessa aula nós vamos dar as dicas para você desenvolver uma boa argumentação. No caso de se tratar desse tema, a banca pode abordar a abrangência na economia e como serão os impactos em outras áreas da vida em comunidade. No caso do Enem, a argumentação é o principal foco da terceira competência avaliada pela prova: selecionar, organizar, interpretar informações, fatos, ideias, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como então fazer uma argumentação de qualidade? A primeira dica diz respeito ao embasamento dos teus argumentos. Nossa dica é que a tua argumentação tenha embasamento em conhecimentos que você adquiriu antes, ou nos teus estudos, ou em qualquer outro assunto que você tenha lido num jornal, ou numa palestra, etc. Ou até mesmo nos textos motivadores que vierem junto com a tua proposta de redação. Evitem usar argumentos que não tenham base em fonte externa. Vamos tomar como exemplo o tema que nós estamos abordando, os impactos econômicos do coronavírus. O que será que a pandemia vai provocar na economia? De acordo com aqueles 4 economistas que nós abordamos na aula passada, os confrontos entre os entes federativos pioram a situação, já que atrapalham o pensamento conjunto das políticas de proteção social. Também podemos pensar o quanto a pandemia agravou o problema da desigualdade social no Brasil, já que foi favorecida a concentração de renda. A pandemia também está deixando muita gente desempregada e muitas empresas falidas, o que tem de levar, pelo menos a priori, o setor privado a perder a força para ajudar o país. A responsabilidade, então, teria que ficar com o setor público. Sem falar que a confiança externa no Brasil está comprometida por vários fatores, muitos deles ligados à pandemia, e o que pode atuar no sentido de trazer a confiança de volta provavelmente é uma agenda de reformas. No meio de todos esses aspectos da economia, como fica o ser humano? É possível se notar que a pandemia pôs o ser humano à mercê de 2 estados de espírito. A solidão, já que por motivos de segurança, o homem deixa de sair cada vez mais de casa. E a solidariedade, já que quem cumpre as medidas, como evitar as aglomerações, está fazendo um favor a si mesmo e aos outros. Então eu acho que dificilmente a humanidade será a mesma diante da pandemia. Agora vamos pensar na tua redação. Vamos supor que você queira defender que a pandemia deixará um valor de solidariedade que atuará contra os abusos da classe dominante. Então, um bom argumento para você usar em defesa dessa ideia é o conjunto de pessoas que se uniram contra as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Certamente, o sentimento de isolamento provocado pela quarentena levou essas pessoas a pensarem no coletivo e a se engajarem numa causa. A base é justamente esse fato ou qualquer outro fato de que você esteja a par, pelo que você lê na imprensa ou no noticiário e por aí vai. Agora nós vamos falar sobre coerência textual, que é o sentido que você pode dar ao teu texto, que implica o teu texto ter uma ligação harmônica entre as ideias apresentadas. Alguns teóricos mencionam alguns tipos de coerência.
Primeiro, a coerência semântica, que relaciona significados dos elementos das frases em sequência. Depois, a coerência sintática, que se refere aos recursos sintáticos que expressam a coerência semântica. No caso, conectivos, pronomes, etc. Para dar alguns exemplos, segue um quadro com algumas frases incoerentes ligadas ao tema que nós estamos abordando, ou seja, os impactos econômicos do coronavírus. Frases incoerentes. A crise é muito séria e não demanda qualquer cuidado. Essa frase é incoerente, pois se uma crise é séria, o que se conclui é exatamente que ela demanda cuidados. O Brasil assusta seus parceiros comerciais, apesar de haver um enorme esquema de corrupção na política. Essa frase é incoerente porque temos duas orações, das quais a segunda deveria ser encarada como explicação da primeira, já que se um país tem um esquema de corrupção, o que se espera é que ele assuste seus parceiros comerciais. Então a locução conjuntiva apesar de é incoerente, pois expressa uma adversidade. A frase ficaria melhor se substituíssemos o termo apesar de haver por pois há. Temos na primeira frase uma incoerência semântica e na segunda frase temos uma incoerência sintática. Tudo isso são erros de coerência que podem levar o candidato a perder pontos na terceira e na quarta competência do Enem. Mas agora eu quero pedir que vocês redobrem a atenção, porque a chamada coerência estilística não pode jamais ser desrespeitada na tua redação, senão ela vai levar nota 0 mesmo. Coerência estilística se refere ao uso no texto de elementos linguísticos constitutivos ou pertencentes a um mesmo estilo ou registro linguístico. Então, para começar a tua redação, tem que obedecer à estrutura dissertativa argumentativa. Ou seja, a tua redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Do contrário, teríamos uma incoerência estilística que levará a tua redação a ter nota 0. Outra incoerência estilística é o uso de impropérios ou desenhos em qualquer parte da prova. Volta e meia nós temos vontade de soltar um palavrão contra os políticos, empresários corruptos e por aí vai. Mas esqueçam essa vontade na hora de fazer a tua prova de redação. Porque qualquer palavrão ou qualquer forma de ofensa contra um grupo ou contra uma pessoa é considerado impropério. E isso anula a redação. E existem outras formas de anular a redação, de que nós já falamos em outra videoaula do nosso canal. Em breve nós vamos publicar uma videoaula mais atualizada sobre esse tema, a nota 0 na redação do Enem. Uma boa argumentação pode ser enriquecida com citações ou menções a ideias. O recomendado é que essas citações tenham credibilidade. Textos baseados em fontes não confiáveis podem ser entendidos como fake news. Então, o que eu recomendo é que você use citações de pensadores, pesquisadores, teóricos ou qualquer outro cientista da área contemplada pelo tema proposto. Um dos critérios de nota 0 do Enem é que a redação apresente uma parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, é sempre importante que você relacione a citação que você escolher com o tema proposto. Além da redação, você também vai fazer prova de outras disciplinas. A parte de ciências humanas abrange filosofia. Então já se espera que o candidato tenha um bom repertório de citações. Citações de filósofos que ele considere adequadas para a defesa do ponto de vista. Então vamos supor que você esteja defendendo que a solidariedade que cresceu entre os seres humanos devido à pandemia será uma herança histórica importante para que haja em algum momento um impacto positivo na economia. A solidariedade é um ato de respeito ao próximo.
que durante a quarentena está ligado a respeitar as regras de segurança. Podemos usar uma citação do filósofo romano Sêneca. Quem faz o bem aos outros, faz o bem também a si mesmo, não apenas devido às consequências, mas ao próprio ato, pois a consciência do bem feito é em si uma recompensa plena. Em outra época, no começo da era cristã, em outra cultura já se dizia isso. Então isso pode ser usado para se defender a importância de se fazer bem ao outro. No caso da época da quarentena, a importância de se respeitar as regras de segurança. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei em ambos os casos. Façam os devidos comentários para que nós saibamos onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.